gentileza, no 8º livro sagrado. O 8º livro da Bíblia é o livro de Ruth. Quantos podem ver Jesus nos 66 livros da Bíblia? Jesus está em todos os livros da Bíblia. No Gênesis, ele é o começo de todas as coisas. No Êxodo, ele é o nosso escape e a nossa saída. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a rocha de Meribá. Em Deuteronômio, ele é a lei. Em Josué, ele é o libertador. Em Juízes, ele é o juiz por excelência. E no livro de Ruth, ele é o resgatador, é o remidor das nossas vidas. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu gostaria de vos mencionar o versículo de número 16. Eu gostaria de chamar a sua atenção e quero pedir para que você maximize a sua atenção para a palavra que Deus terá para nós esta noite. Quantos vieram para ouvir a voz de Deus? Capítulo 1 do livro de Ruth é o 8º livro, seguindo a ordem que já mencionei, capítulo 1 e versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Será que você pode dar esta palavra profética a quem está perto de você? Diga: o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Quem faz parte deste povo e quem tem Jeová como este Deus, levante a mão para eu ver você. Senhor Deus, a tua palavra acaba de ser lida, mencionada e referida nesta tribuna. E eu peço que venha sobre a minha vida a inspiração e sobretudo a revelação da tua palavra. Eu profetizo na minha vida e na vida deste povo que te assistem em adoração nesta casa. Nós sairemos daqui mais ungidos e mais abençoados do que aqui nós chegamos. E todos que confirmam esta oração, diga amém, Jesus. Pode sentar dando glórias para Jesus. Aleluia. Eu estava pedindo a Deus uma temática, uma mensagem para falar aos senhores aqui esta noite. E Deus me deu uma frase e eu quero usá-la nesta noite como tema central desta mensagem. Quando tudo parece estar perdido, Deus escreve uma nova história. Vamos dizer esta frase por gentileza? Quando tudo parece estar perdido, Deus escreve uma nova história. Quantos acreditam que Deus fará de você uma folha em branco para escrever uma nova história de vitória? Levante a mão, levante o rosto, levante a fé, misture glória a Deus com aleluia, tempera com línguas estranhas, porque hoje Deus vai escrever uma nova história através da sua vida. Quem falou amém e glória a Deus já recebeu a vitória. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, ele está contextualizado num período histórico que remonta pelo menos 1000 anos antes da nossa era. O livro de Ruth, quando nós lemos em especial o versículo de número 1, quando o escritor sagrado de Deus introduz esta história bíblica, esta história sagrada, iniciando o livro de Ruth, ele começa dizendo: nos tempos
em que os juízes julgavam sobre a terra. E quando nós olhamos esta expressão, nós já temos a data da referência deste livro. O tempo dos juízes era o tempo que antecedeu a inauguração da monarquia em Israel, ou seja, era o tempo em que os juízes julgavam a terra. E este tempo era um tempo cruel, era um tempo vitimado de guerras sangrentas, tornando a situação do povo nesta conjuntura uma história difícil, uma história terrível. E quando as câmaras da Bíblia lançam luz para este cenário, em que começa o escritor sagrado de Deus narrando a história de uma família, ou seja, o escritor nos dá o livro de Ruth em forma de saga. Se esta palavra é desconhecida para os senhores, eu devo explicar. A palavra saga quer dizer história de famílias. O livro de Ruth, ele narra a história de uma família, e muito especificamente sobre a família de Elimeleque, que era de Belém de Judá. E esta família, ela imigra das terras de Belém de Judá e vai peregrinar, afugentado pela fome e pela crise de Belém. Esta família vai até as terras de Moabe, buscando socorro, buscando subterfúgio e buscando refúgio na terra. Agora é interessante que alguns personagens aparecem nesta novela sagrada. Nós temos, por exemplo, alguns atores nos são apresentados aqui pelo escritor bíblico. Nós temos a vida de Ruth como uma atora desta novela. Agora, uma coisa interessante a observarmos é que a protagonista, ou o protagonista desta história, não é Ruth, não é Boaz o remidor, não é Noemi, aquela que é agradável. O protagonista principal desta saga e desta história de família chama-se Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Quantos acreditam que Deus é o eixo central da sua história? Jogue as tuas mãos para o alto e dá uma rachada de glória para Jesus. Aleluia! Fala para o irmão aí, Deus tem que ser o protagonista principal da história e da novela da sua vida. Fala com quem está mais perto de você. Quantos querem ter Deus como principal protagonista da história da sua vida? Levante a mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos menciona alguns nomes antropônimos, que quer dizer nomes pessoais de indivíduos. E nós temos, pelo menos no livro de Ruth, 9 nomes antropônimos. E quando você estuda todos os nomes que aparecem no livro de Ruth, cada um segue uma cadeia de significado na sua própria interpretação. Por exemplo, a Bíblia fala de 3 nomes topônimos, que são nome de lugares. E a Bíblia menciona Belém de Judá. A Bíblia menciona também a cidade de Moabe. Belém, Judá e Moabe são 3 nomes que referem-se a lugares. E uma coisa interessante, Elimeleque, como pai de família, como o pai de toda esta família, Elimeleque casou com Noemi, e como fruto desta relação marital nasceram 2 filhos. O primeiro dele, a Bíblia menciona o nome Malom, o segundo Quilion. E este casal, tendo estes 2 filhos, formam a família em que nos é registrado toda a história do livro de Ruth. Agora, uma coisa interessante, a Bíblia diz que Elimeleque saiu de Belém de Judá e foi até as terras de Moabe. Quando você estuda o significado do nome Belém, a palavra Belém, quando é transliterada do hebraico para o português, quer dizer casa de pão. O que é que significa Belém? Casa de pão. Agora presta atenção nas minhas palavras. Elimeleque saiu da padaria de Jeová para ser destruído na
nas terras de Moabe. Quantos acreditam que esta casa nesta noite já foi transformada por Deus na sua Belém espiritual? Levante a mão e rasgue glória a Deus aí nos ouvidos do seu irmão. Fala para ele, diga para ela: você está na Belém de Deus, você está na padaria de Jeová.